Bom, pessoal, na nossa sequência de questões, você está percebendo a falta de questões de quê? Isso, variância e desvio padrão. Não são muitas as questões em que o desvio padrão e a variância são cobrados. Quem lembra do cálculo da variância sabe que o cálculo da variância é um saco. Você tem que pegar cada valor que eu tenho, menos a média, elevar isso ao quadrado e fazer de novo com outro valor, menos a média, elevar ao quadrado e por aí vai, tá? Essa continha do desvio padrão, que no caso ele fez aqui, já tem a ver com isso. Na verdade, ele tirou a raiz quadrada da variância. Se você não sabe nada do que eu estou falando, eu te digo o seguinte, você tem que estar com muito azar, muito mesmo, para uma questão do Enem cobrar o cálculo nu e cru, na chincha, tá? Lá do desvio padrão da variância. Geralmente, eles vão trabalhar com a ideia do quê? De distribuição ser mais regular ou menos regular. Não entendeu nada? Beleza. Olha só. O que acontece aqui? Se te dou uma sequência que nem essa aqui, ó, 3, 3 e 3. Você vai perceber, sem nem fazer a conta, porque é todo mundo igual, que a média é 3. Até porque é todo mundo igual, ok? Agora, se tiver uma sequência como 2, 3 e 4, querido, se eu fizer aqui a média entre eles, você vai ver que a média também será igual a 3. Então, o que vai acontecer aqui? Num caso como esse, o que vai acontecer é que você vai perceber que, embora em ambos a média tenha sido a mesma, em um eu tenho que os valores são exatamente iguais à média, e no outro os valores não são iguais à média, eles são diferentes. Então, o que acaba acontecendo? Você vai ter, no caso aqui, que ter mais alguma coisa para diferenciar uma sequência da outra. Senão, não tem a menor diferença, a média é igual. E aí? Como é que eu diferencio? A média já deu igual, mas os valores não são iguais, né? Pelo menos não aqui embaixo. Aí se criou para isso a variância de desvio padrão, tá? No caso, a variância mede o quanto os valores se distanciam ou não da média. Então, por exemplo, se todo mundo é igual à média, quer dizer que a média que eu calculei, que é 3, é um valor excelente para representar a realidade do que eu tenho aqui. Pensa, por exemplo, nas pessoas de uma classe, numa turma. Um tem a altura 1,5, outro tem a altura 1,60, o outro tem o Giannichini, tem 2 metros de altura. Cara, o que vai acontecer? Se as alturas forem muito diferentes, tem um baixinho e tem um jogador de basquete, você vai perceber que a média das alturas da turma, quando você calcular, não vai refletir a realidade nem do baixinho e nem do grandão, tá? Porque as alturas são muito diferentes. Pior ainda se não tiver nem aquela galera com a altura intermediária. Você vai ter só a galera com a altura do baixinho e do alto e não vai ter gente com a altura mais ou menos 1,70 m, 1,80 m. Aí que piorou. Não representa a realidade de ninguém, nem do alto nem do baixo. A média foi um valor calculado, mas que não é muito bom para representar a realidade da turma. Agora imagina um outro caso em que eu tenha que todo mundo mais ou menos tem uma altura mais ou menos parecida. Um tem 1,70 m, outro 1,69 m, outro 1,71 m, outro 1,72 m, o outro falou, escutou 69 e pensou besteira. Maluco, tá? Então aqui você vai ter o quê? Se as alturas forem muito parecidas, muito encostadas um valor no outro, quando tirar a média, você vai perceber que a média também vai ser muito parecido com esses valores que eu usei. E aí, se eu tenho 1,70 m, eu tenho 1,69 m, outro 1,68 m, e por aí vai, a média dá, sei lá, 1,68 m mesmo, 1,70 m, aquilo é muito mais próximo da altura de cada pessoa que eu usei na sala. E aí a média se aproxima muito mais da altura de cada um deles do que no caso que eu falei primeiro, que tinha um baixinho e um altão, tá? Então, a gente tem que saber qual é a fidelidade da média em relação aos valores que eu estou estudando, tá? Um pesquisador, um recenseador tem que ter essa noção. Beleza, eu calculei a média, mas é um valor bom ou ruim para expressar a realidade dessa população ou de qualquer coisa que está sendo estudada. Tu vai fazer medicina? Não faz essa cara não, hein, bebê? Quando você estiver lá dentro, você vai ver uma matéria que é bioestatística. Tem estatística dentro da medicina, tem, tá? Então o pessoal da medicina tem que saber isso também. Vai ter coisa até pior, tá bom? Então olha só, o que vai acontecer? Na verdade, eu acho que intuitivamente, você já sacou que no meu primeiro exemplo, a variância é o quê? Rosca, 0.
Isso. Enquanto no segundo exemplo, a variância é o quê? Diferente de zero, porque nem todo mundo é igual à média. Então, quanto maior o desvio padrão ou a variância, mais distantes os valores que eu tenho estão da média. Quanto menor a variância, menos distantes, mais regular é a minha distribuição. Cuidado com o jogo de palavras. Quanto mais regular a minha distribuição, menor a distância ou mais próximos da média estão os valores. Entendeu? Por outro lado, quanto menos regular a distribuição, mais distantes da média, menos próximos da média, ok? Estão os valores. Beleza? Então aqui, ó, uma sequência que é, no caso, mais regular, ela tem o menor desvio padrão. Se você mesmo assim não entendeu o PN do que eu falei, decora isso, tá? E uma sequência menos regular é aquela que tem o maior desvio padrão. Então ele falou que a primeira luta vai ocorrer entre o atleta aqui, que no caso tem o menor desvio padrão e o que tem o maior desvio padrão. Quem é que no caso tem o menor e o maior desvio padrão aqui, gente? O menor desvio padrão é o atleta número 3, né? E o maior desvio é o de número 2. Então, como a primeira luta vai ocorrer entre o cara mais regular e o menos regular, a gente sabe que ela será feita entre, no caso aqui, os lutadores 2 e 3, ok? Resposta, então, letra C. Tá legal? Beleza, texuguinhos? Texuguinhos é carinhoso nessa hora de estresse que você tá na véspera do Enem, já brigando com seu papai e sua mamãe em casa, já tá meio psicopata, rindo quando alguém atropela na rua, tá uma pilha de nervos, tá bom? Então, se acertou mais uma, vamos que vamos. Então, quase terminando.